Vasco da Gama. Fala, família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais essa análise do Vasco da Gama com você e com meu amigo Gilson Santos. Galera, olha só, se você não conhece o nosso trabalho aí, chegou de paraquedas aí no YouTube, se inscreva no nosso canal, é importante pra gente, tá? Deixa aquele comentário, aquele like, também é bacana, ajuda esse conteúdo chegar a mais vascaínos, e você também pode compartilhar com os amigos aí, a galera do WhatsApp aí, os amigos vascaínos, para conhecer o nosso trabalho, conhecer o canal Vasco 10, o canal em homenagem ao nosso ídolo Roberto Dinamite, grande craque, dentro da área, centroavante, camisa 9, na verdade eu usava a camisa 10 no Vasco da Gama, a função era de centroavante, fantástico, fenomenal, pouca gente soube lidar dentro da grande área ali, e marcou muitos gols pelo Vasco da Gama, é um ídolo que a galera não esquece. Esse canal se propõe a fortalecer sempre a imagem do Roberto aí, deixar essas lembranças, né, para você. Mas hoje a situação é o seguinte, a situação é Felipe no comando do Vascão, né? Felipe comandando aí esse jogo em Ponta Grossa contra o Fantasma, né, chamado Operário de Ponta Grossa, e depois no domingo contra o Palmeiras, lá em Brasília. E aí, o que você espera do time do Vasco, né? Eu vou perguntar isso pro Gilson, porque é um novo comando. O Felipe fez as últimas 3 partidas de 2024, ele comandou a equipe em 2024, e aí ele conseguiu mudar o jeito do time jogar, inclusive o pessoal gostou muito e pensou, vamos contratar um treinador que trabalhe nessa linha, né? Um jogo de mais de aproximação, com uma saída de bola qualificada, né? Todo esse jeito que o Felipe gosta, um jeito meio parecido com o Diniz também, e essa linha. E aí tentaram o Renato, tentaram o Caixinha, não deu certo, e aí não sei porquê, né? Não se sabe porquê buscaram o Carille. E aí, Gilson, explica pra gente aí como você acha que o Vasco deve jogar no comando do Felipe Maestro essas partidas aí contra o Operário do Paraná, de Ponta Grossa, e o Palmeiras. Olá, Erasmo! Olá, você que está chegando a Vasco 10. E Erasmo, após a turbulência da saída de Fábio Carille, o Vasco da Gama vira a chavinha para o jogo da Copa do Brasil, que acontece amanhã, dia 1º de maio, às 16 horas, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná. Será o jogo de ida pela 3ª fase da Copa do Brasil. E o Vasco deposita suas esperanças no trabalho do técnico interino, Felipe Loureiro. E uma pergunta não quer calar, Erasmo. O que esperar do Vasco sob o comando do maestro Felipe? Eu vou tentar expressar ao torcedor vascaíno o que eu entendo que deve mudar, as principais mudanças que podem ocorrer com o comando de Felipe. A primeira tentativa, certamente, será de um retorno à identidade do clube. Eu espero que o Felipe resgate um estilo de jogo que dialogue um pouco mais com a história do Vasco. Um time aguerrido, mas que, sobretudo, Erasmo, joga um futebol ofensivo, que tem um trato melhor com a bola, uma equipe com mais volume de jogo, como sonha o próprio presidente Pedrinho. A segunda mudança que eu espero é a de uma comissão técnica que valorize mais os garotos da base. O Felipe deve dar mais oportunidades aos jovens talentos do clube. Enfim, eu acredito, Erasmo, que a identificação de Felipe com o clube pode unir mais esse grupo, elevar a moral dos jogadores. A sua história de maior vencedor no Vasco pode devolver ao elenco algo pedido pelo goleiro Léo Jardim, por exemplo, logo após a derrota para o Cruzeiro. A coragem e a ousadia para o Vasco voltar a trilhar no caminho das vitórias. Mudanças essas, Erasmo, que eu acredito que servirão de ensaio
para o próximo treinador do Vasco da Gama. Para o próximo jogo, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Adson e Tietê, que não foram relacionados para a última partida contra o Cruzeiro, devem ser relacionados. O time mais provável para iniciar a partida contra o Operário deve ser Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. Hugo Moura, Jair e Felipe Coutinho. Ryan, Verrete e Nuno Moreira. O detalhe, Erasmo, é que o Vasco e o Operário não vencem há 4 jogos. Portanto, quem vencer este duelo quebrará um jejum de 4 jogos sem vitórias. Tá certo, Erasmo? Então, galera, eu espero um time mais organizado, mais compactado, né, para sofrer menos, né? E o Vasco corre muito errado. O Vasco, nessa confusão, nessa baderna que é o seu sistema de jogo, que eu acho que nenhum, é bagunçado mesmo, a equipe acaba correndo mais, correndo atrás da bola e acaba se cansando mais e a gente acaba sentando a marreta em cima da preparação física. Então, galera, espera-se um time organizado, mais compactado aí, difícil de ser ultrapassado, né? É o que a gente espera. O Vasco profissional não tem essa linha de trabalho deveria ser uma consequência. Sub-17, sub-20 e profissional ter o mesmo sistema de jogo, né? Quem olha o sub-17 e olha para o sub-20 vê o mesmo sistema de jogo ali rodando. Os garotos, eles passam do 17 para o 20 dentro do mesmo sistema que já acontece há anos no Vasco da Gama. Quando vai para o profissional é uma bagunça. Então, assim, o garoto já muda drasticamente, né, do sub-20 para o profissional. E muda também a maneira de jogar, porque o time profissional é bagunçado. Como é que o garoto vai trabalhar dentro de vai se adaptar dentro de uma organização mínima que não tem? Então é difícil. Falando em sub-17, o Vasco nessa terça-feira, venceu o Flamengo mais uma vez pela semifinal da Copa do Brasil por 3-0. O Vasco sapecou 3-0 no Flamengo e agora vai para a final da Copa do Brasil, podendo ser aí campeão nacional na Copa do Brasil pela primeira vez no Sub-17. Os gols foram marcados por Kaique Ferreira, um zagueiro de muita qualidade, o Diego Minetti, centroavante forte, rápido, garoto de 16 anos, inclusive o garoto tem cidadania italiana. Já se cogitam do menino disputar jogos pela seleção italiana. Abre o olho, galera, abre o olho, né? E completando os 3-0, Andrei Fernandes, a joia vascaína, o menino que brilhou na seleção brasileira sub-17 no último sul-americano, completou a goleada, o chocolate vascaíno, aí 3-0 em cima do Flamengo, que agora vamos para a final da Copa do Brasil contra o Bahia, uma equipe forte, é o jogo único. Como o Vasco teve melhor desempenho na Copa do Brasil, o Vasco não perdeu, foram 5 vitórias e um empate. Tá? Então, assim, o Vasco veio bem, o Bahia teve derrotas nessa trajetória, né? Ele teve uma derrota fora de casa, depois em casa ele conseguiu reverter, foi contra o Fortaleza. Então o Vasco tem vantagem, por isso, jogo único no Rio de Janeiro. São Januário está fechado para obras de gramado, preparando o gramado, aproveitando que o profissional vai ficar um tempo fora de São Januário, então estão reajustando a grama aí do estádio. Esse jogo provavelmente vai ser lá na Ilha do Governador, lá na Portuguesa. Vamos aguardar aí. O jogo a CBF marcou para terça-feira que vem e fiquem ligados, porque vem novas informações aí do Sub-17. Lembrando que o Bahia é uma equipe fortíssima. O Bahia tem uns garotos lá, uns Sub-17, que parece que é Sub-23. Uns camarada forte, né? Inclusive, nessa seleção Sub-17 que foi campeã sul-americana, nessa seleção que o André participou, tinha 3 atletas do Bahia. Um deles, o Pablo, se eu não me engano é Pablo alguma coisa,
tá no profissional. Tá jogando aí pelo profissional, né? Um jogador forte, rápido, que pode, nessa final, vir para reforçar a equipe sub-17 do Bahia. O Bahia que empatou com o São Paulo em casa em 4-4 e nessa terça-feira, lá em São Paulo, venceu por 1-0. Então não é um adversário, né, não é baba não, é grande finalíssima da Copa do Brasil, mas o Vasco tem um time muito bom, um time muito ajustado, que pode, com certeza, trazer essa taça pra gente, tá bom, galera? Se você não conhece o nosso trabalho do Vasco 10 e não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Fiquem ligados aí nas nossas postagens, nossas publicações, tá? Deixa o like, seu comentário é importante para nós, né? O que você espera aí do time do Felipe nesses dois próximos confrontos, né? O que você está achando da molecada do Sub-17, tá? Porque a gente com certeza vai ver o seu comentário, vai responder o seu comentário, vai fazer aquela resenha de repente no próximo vídeo, tá bom, galera? Um grande abraço para você, até mais! Vasco 10, você torce por aqui. Vasco da Gama.